Olá, boa noite. Começando mais uma live do nosso especial de gestão escolar através da visão sistêmica. Hoje a nossa convidada é a Amanda, que está aqui entrando já já com a gente. Hoje ela vai falar sobre educação parental. Vamos esperar um pouquinho, ela está entrando. Vamos falar, né? A gente vai conversar um pouquinho sobre a importância da família estar junto do aluno dentro da escola, né? Como que a gente lida com esse processo da aproximação da família na escola. Cadê a Amanda? Tá entrando. Aí, oi Amanda. Beleza. Ah, eu não sei fixar o título, Tia, precisava. Oi, Amanda. Oiê! Como está, lindeza? Tudo bem e você, querida? Bem também. Vamos Que lá? prazer te receber. Pois é, o prazer é meu. Quanto que a gente, para quem não sabe, a gente estuda juntas, né? Nós fazemos pós-graduação em pedagogia sistêmica e Amanda Sá, né? Que é essa carioca da Gema aí que a gente tira maior sarro do sotacão. E aí eu fiz esse convite porque eu tenho muita curiosidade de entender o seu trabalho mesmo, Amanda, assim, de como que é essa relação aí da educação parental. Então, o tema é educação parental e os vínculos entre família e escola. Então, te apresentando um pouquinho, depois você conta um pouquinho da sua formação, da sua experiência, né? A Amanda é terapeuta sistêmica, educadora parental e agente de transformação nas famílias e na escola. Gostei, gostei. Conta um pouquinho pra gente da sua experiência. Então, boa noite para todos. Sextou aqui com a gente, né? Quem diria que sexta-feira ia virar um dia de live, né? Já Pois é é. uma coisa bem diferente. Muito obrigada pelo convite, Aline. Eu que agradeço. É um prazer enorme estar aqui com você. E vamos ver se a gente consegue mandar uma mensagem legal aí para as pessoas que estão Lógico. aqui e que vão ver depois, né? É. Que a gente está inserida aí num ambiente, tendo acesso a conhecimentos Uhum. que são poucas pessoas ainda, né? E a gente É. experimenta cada vez que está lá com os docentes mexicanos, que o quanto importante, especial é todo esse conhecimento e essa nova postura, na verdade, a gente fala de uma nova postura, né? Com É. relação à educação. Então, eu sou Amanda, vocês vão me encontrar como Amanda Sá Freitas. Eu sou, primeiramente, uma apaixonada por brilho nos olhos. Hoje eu tenho consciência de que isso já era dicas, né, para minha lição de vida hoje. Sou mãe de 2 meninos. Então, e hoje, enquanto profissional, eu sou educadora parental e terapeuta sistêmica. Eu sou consteladora familiar pela Hellinger, me formei na Hellinger. Estou agora cursando a pedagogia sistêmica, que é o olhar das constelações, né? O olhar que Bert Hellinger traz para dentro da escola e também para dentro da educação parental. Desde 2002 eu conheço o Enneagrama, que é uma sabedoria milenar, um conhecimento milenar, que fala sobre a psique humana. Então, nessa saladinha, eu faço um trabalho aí com esses conhecimentos voltado para a educação parental e a educação escolar. Eu só vou te perguntar se o meu som tá bom, que eu tô ouvindo um chiadinho. Tá bom, pra mim tá ok. Tá tudo bem? Não precisa de Tá, tudo fone. bem. Tá. Tá tudo certo. Então, Aline, o que é esse trabalho? A educação parental, você vai ver aí uma oferta de várias linhas de educação que, em resumo, é trazer conhecimentos enquanto educação de pais para filhos de diversas áreas, que você mais vai encontrar, inclusive,
É como educar no sentido de... na prática do dia a dia, voltada a comportamento, a fase de desenvolvimento. É algo, pelo menos o que eu, né, tive acesso a conhecer, são coisas muito diretamente relacionadas à lida ali de como você sair de uma birra, como agir em determinadas situações que a gente conhece bem como é enquanto pais e filhos, né? Ok. O meu trabalho, que inclusive eu chamo de educação parental sistêmica, não à toa o nome sistêmico, na verdade eu precisei de um nome e daí foi esse, porque o que eu faço, a grosso modo, é ajudar os pais a não atrapalharem seus filhos. Com amor, Adorei. com muito amor. Porque Adorei. com amor, a gente, em função da educação que a gente teve, a gente infelizmente acaba, com a melhor das intenções, imprimindo neles coisas que a gente, inclusive hoje na vida adulta, vê que já não funciona tão bem, né? E segue perpetuando esse sistema. Sistema esse que a gente foi educado, que, poxa, foi implantado lá em torno do século XVIII, né? Se concretizou no XIX e aí até hoje a gente vê com facilidade na grande maioria das escolas. Então, o que eu digo é que o meu trabalho é desescolarizar adultos. Na verdade, o sistema está dentro da gente, né? E a gente propaga isso na fala, nos exemplos e na forma como a gente educa, achando que está fazendo melhor e com a melhor das intenções. Então, na verdade, é trazer de verdade um novo olhar para a educação enquanto uma educação a partir do despertar da consciência dos pais, a partir da evolução desses dois seres humanos, nada mais, que acaba que a grande ensinamento ele vai passar a se dar pelo exemplo e pela postura que esse pai e que essa mãe tem para consigo mesmo. Porque não tem... Até a Rosana está perguntando um exemplo de como que a gente pode atrapalhar, assim, já como pais, né? Nesse amor que a gente tem. Basicamente, a gente começa a atrapalhar com esse grande amor que a gente tem para que tudo dê muito certo, né? Para que eles sejam, quando a gente pergunta aos pais, o que você mais quer para os seus filhos? Que eles sejam felizes, né? Agora, isso é sutil. Você entrega para ele o que para você é felicidade. É felicidade. O que você entende de felicidade. Sim. E a felicidade, se você for ali desmiuçar o que é felicidade, felicidade para mim pode ser alguma coisa diferente para você, Aline, e diferente para Rosana, né? Que perguntou. Rosana. Então, parte desse princípio. Aí, para a gente pegar um pouquinho mais pesado, a gente transfere, é muito fácil fazer isso, os nossos desejos e expectativas para os nossos filhos. E aí existe até no meu curso online, eu falo muito sobre isso, que existem duas coisas diferentes. É a diferença entre domesticar e educar. Nesse processo de imprimir nos nossos filhos o que a gente acredita ser o melhor para eles, a gente começa a domesticar eles a serem quem a gente idealizou que fossem. E não dar a oportunidade deles serem quem são. Assim, um termo que eu não sei se todo mundo que está ouvindo e vendo é familiarizado e que remete muito à visão sistêmica, que é o amor cego, né? Que é o que Bert traz, então contextualizando um pouquinho, e para mim é uma expressão incrível, né? Porque é amor, não deixa de ser amor, mas ele é cego no sentido que ele não é crítico, ele não é claro no sentido de que às vezes o que era o bom a ser feito na visão dos nossos pais hoje mudou, porque estamos 20, 30 anos depois, né? Os valores, não da família, enfim, mas o contexto é muito diferente, né? Então o amor claro é aquele amor que leva em consideração tudo isso, né? O contexto, a pessoa. A gente entrega para a vida, porque a vida se faz enquanto ela se propaga e vai para frente, vai para a vida, né? O amor claro, ele liberta, né? Que é o crescimento verdadeiro que a gente chama lá também. É quando você realmente... E nesse formato de você imprimir e domesticar e colocar o seu filho para que ele alcance
aquela expectativa e o que você acredita ser felicidade, a gente, na verdade, faz com que ele desenvolva o amor cego, porque ele passa a olhar para nós, para onde a gente está olhando, nos atender. E aí é uma coisa que acontece em cadeia, porque ele aprende isso lá em casa, nos primeiros suspiros, né? E o que acontece na escola? Ele vai fazer a mesma coisa com seus professores. Ele vai querer agradar o professor. Então, a nota passa a ser para o professor. O bom comportamento passa a ser para o professor. E o contrário também, né? Para chamar essa atenção. Então, eu falo que é o início de ensinar a eles a se colocarem e a agirem de fora para dentro e não de dentro para fora. E é esse processo que eu trago é para inverter isso, né? Então, a partir do momento que você se cura enquanto pai e mãe, se olha, se autoconhece, você passa a automaticamente dar essa permissão para o seu filho. Para ele se desidentificar de querer ser e procurar ser amado se nos agradar, se nos atender. E depois ao professor, e depois ao chefe, e depois ao grupo social, e depois ao namorado, ao marido. E a gente chega onde chega na vida adulta, cheio de necessidades, de procura de ajuda. Até o Thiago está perguntando, mas se não é intencional, como que a gente percebe, né? Como perceber se não reconhece? É isso, né, Thiago? Não sei, eu vou deixar a Amanda responder, mas a minha visão é, quanto mais eu me conheço, quanto mais eu vou atrás de mim, do meu autoconhecimento, isso vai ser automático, porque fica claro quando eu tô colocando uma intenção em alguma coisa, ou com o meu aluno, ou com a minha filha, né? E sem julgamento de como isso foi feito com a gente, né? E ainda, Aline, é isso. E quando você começa nesse seu processo de evolução pessoal, no seu processo de autoconhecimento, acaba que é natural você dar espaço para o seu filho fazer o mesmo. Para ele saber o que ele quer, o que ele gosta. E já logo um parênteses antes que vocês já vão... que eu vejo muito isso acontecer, né? Então ele pode fazer tudo. Então ele pode fazer tudo, ele é o dono da casa, ele escolhe o que comer, ele escolhe o que vestir, ele escolhe para onde ir. Não, e eu vejo isso muito acontecer. Muita gente acha, né, que é um ser iluminado, intocável, bota aquela bolha naquele ser, porque a gente chama de mestres, são mestres, mas de um outro lugar, pai, mãe, filho, né? Não é isso e não é isso, e confunde tudo. Então, outro aspecto, limite, diferente de limitar. E eu já te respondo isso. Quando a gente limita, a gente faz exatamente isso. A gente limita ele a nossa fração de vida. A nossa visão da vida. Ao invés de dar limites. O que é o dar limites? É o contorno que é estruturante para uma criança. Uma criança não tem condições de discernir. Ela vai construindo essa capacidade com o que a gente vai fazê-la aprender. Então, a gente dá a moldura do quadro. É essa moldura. Os valores da família são esses, os limites sociais são esses, né? Negociamos isso e não negociamos isso, né? O limite é inegociável. É aqui. Daqui você não passa. Tem uma piscina ali. A criança vai se afogar se ela não souber nadar, né? Dependendo da idade, ou se sabe nadar ou não. Então, ali você não bota o pé sequer. Limite. Agora, dentro dessa moldura, ela vai ser quem ela é. Ela vai pintar de verde, ela vai pintar de amarelo. Ou seja, aí dentro dos limites, e é claro que é interessante a gente sempre, na medida do possível, que não vá prejudicar o andamento da família, você pode sim, no dia que pode, oferecer picolé de uva ou de limão. Né? Você quer ir de saia ou de short? Tem uma hora que é o que é. Né? Porque a gente é adulto e a gente sabe se está frio, se está calor, essas coisas, né? E explica também, não é aquela de ser contar uma história enorme para explicar as coisas que a gente não tem nem condição de entender. Palestra, eu falo pro meu marido que a gente palestra. Não é para dar palestra que eles absorvem, sei lá, nem 10. Nada, fica assim, ó. E
E aí vai e Indignada. faz a mesma coisa. Então, É. assim, é uma comunicação clara, limites claros. E aí, esses limites servem de orientação, são estruturantes. Criança que não tem limite, dá dó de ver. Elas sofrem, por isso se tornam mais birrentas, porque na verdade acaba invertendo. A birra passa a ser, pelo amor de Deus, me diz o que eu tenho que fazer que eu não dou conta. Entende? Então, é estruturar, é o contorno norte, mas dentro disso, elas precisam ser e se autodescobrir nessa liberdade que existe aqui dentro, quem são, sem que a gente diga quem elas são, o que elas têm que ser. Eu tenho tido assim uma vontade enorme de resgatar a educação de pais, a antiga escola de pais e mestres que tinha na minha escola quando eu era criança. Minha mãe tá até na live, ela vai falar, tinha. Era uma escola católica, super tradicional até hoje. Minha mãe pode até pôr aí nos comentários o quanto foi, ela diz, né, esse feedback de que foi importante para ela, né? Falar sobre comportamental, sobre fases da vida, sobre fases do corpo, porque eu lembro dela aí nessa época de pré-puberdade, enfim, né? E eu não sei se eu entendo que é isso hoje, a educação parental, porém com muitas coisas agregadas no sentido de visão sistêmica, de autoconhecimento desses pais, porque eu não sei se você sente isso, mas a gente tem praticamente a mesma idade. Parece que a gente tem uma culpa exacerbada, a gente tem sobre a criação das crianças, né? A gente tem uma dúvida imensa, porque eu acho que a gente tem tantos recursos, que é isso. Eu já não sei mais se eu dou limite ou se eu não dou, qual que é o limiar. Então, pelo que eu entendi, a educação parental é isso. É a antiga escola lá de pais e mestres, que a gente falava só basicamente sobre comportamento e fases da adolescência, e agora a gente tem um monte mais de ferramentas e recursos, é isso? Então, Aline, o que acontece? Quando a gente vai para uma entrevista de emprego, quando a gente vai sair com crush, é assim que fala? É crush, é. É crush, né? Minha filha que me ensinou, mas é. Moderna. É. Um encontro, né? Um romântico. O que a gente faz? A gente se prepara, né? A gente estuda aquela empresa para não dar furo. A gente se prepara e leva o melhor que a gente tem para apresentar ali, para não dar nenhum furo e para conseguir aquele emprego. Cara, se tem um projeto na vida que e deveria ser visto como tal, mais importante É criar educar alguém, né? crianças, criar um ser humano, né? Então, para criar uma criança, não basta a experiência enquanto filho, isso é um instinto e amor. Esse amor não bota essa mesa por completo. E esse instinto. Então, eu acho que parte daí. Esse conhecimento que você trouxe agora, conhecer... Então, a gente precisa ir em busca de conhecimento e se preparar para ser pai e mãe. E aí, é aquela prateleira do mercado. Falou em pasta de dente, tem 50 para escolher. Falou em arroz, tem preto, tem branco, tem vermelho, tem misturado, como você mesma falou. Então, assim, esse conhecimento que você falou é fundamental, importantíssimo, que é conhecer esse ser e aprender a entregar a ele e a falar com ele de acordo com suas fases de evolução. Perfeito. A educação parental entra nisso também. Agora, tem várias abordagens, né, específicas. Então, a minha vai um pouco além disso. Eu cuido dos pais. Eu cuido da jornada dos pais, porque a gente carrega na gente, e isso não é mérito de ninguém, uma criança ferida. Sim. Né? Então, quando perguntaram aí, como é que a gente vê quando está projetando no filho? Quando a gente passa a fazer esse trabalho, e começa a reconhecer o que é falta nossa, o que é dor nossa, que a gente está transmitindo para eles. Ou fazendo que realizem algo que a gente não realizou, ou desejando que eles sejam mais bem-sucedidos em alguma coisa que a gente não deu conta de ser por determinados motivos. Então, a gente cuida desse lugar de dor do adulto, que naturalmente esse adulto se torna um adulto, que é uma outra assunto que a gente pode entrar com relação ao que é a escola, que ela ajuda muito nisso. Sim. Se tornar um adulto de verdade para ser quem é. Porque a gente
embora em idade sejamos adultos, a gente carrega e age num comportamento automático através das dores da nossa criança lá, das dores da infância. Então, especificamente o meu trabalho, eu olho para esse adulto e a gente entra num processo de identificar essa trajetória de desconexão, essas faltas que tiveram, e aí é natural que essas projeções e esse comportamento mude. E aí você passa, através de uma postura interna sua, de um outro lugar e de um lugar de adulto, a educar essa criança e não mais domesticar. Através de autoconhecimento. A Flávia está dizendo aí, nesse ponto, a constelação é uma ótima ferramenta. Total. É uma das, né? Mas ela é exatamente isso. Ela é você abrir o livro da sua vida, de coisas que você... Então vai, então fala. Passo a passo, né? Tá. Procurou a Amanda. Qual é o processo mais interessante que quem procura são os pais ou a escola, Amanda? Eu também tenho essa dúvida. Ambos. Tá. São trabalhos com a mesma proposta, mas obviamente aplicações diferentes, né? Tá. Então, a mãe ou o pai ou ambos fazem uma constelação. Constelação individual. Ok. Como você sabe, a constelação, ela faz assim, ó. Então, coloca a luz lá. Esse processo já antecipa anos de análise, bota as cartas na mesa. Você vê o seu sistema 3 passos atrás e a gente ali já organiza muita coisa. E você leva com você o quê? O antes, ou seja, os porquês de determinados comportamentos e do porquê de relações, de repente, conflituosas com sogra, acontece muito, com os próprios pais, porque entra um bebê, né? Entra todo mundo. A família mexe toda, né? Então, a gente dá as chavinhas para os parentes, né? E se coloca também no nosso lugar, que a gente piscou, sai do lugar, né? Vai pro lugar do marido, não dá espaço para marido, isso acontece demais. O homem fica sem lugar na casa, ou a gente se apequena, tudo acontece. O filho fica enorme, que a gente falou agora. Então a gente organiza isso. O casal desaparece também, né? O casal desaparece. Até porque, Aline, o casal desaparece, porque aí é um movimento que também eu vou trazer para que acontece na escola, é que o casal era isso, né? Cada um olhando para pro namoro. Sim. Naturalmente viram. Para quê? Para atender as pendências, que tudo tem a ver com essas dores que eu falei anteriormente, da família de origem. E aí, na verdade, não é só o filho que rouba o casal de si. É o homem e a mulher que, principalmente quando vem essa criança, se viram para as suas famílias de origem e deixam de estar disponíveis. Então, tá tudo junto misturado. Na constelação a gente consegue enxergar isso. Pronto, já avançou várias casas. E a partir disso, a gente faz os nossos planos de ação juntos. E eu ainda trago como um instrumento muito poderoso para avançar nesse autoconhecimento. Esse aqui atrás, ó. O Enneagrama. Que a gente consegue identificar padrões de comportamentos e tipos de personalidade que geram os conflitos. Então, a gente já sai do lugar do pessoal, do levar para o pessoal, para ter mais compaixão com aquela criatura na forma como age, tanto na relação com o filho, com o marido, com os demais. E as coisas ganham um outro sentido. E é esse o despertar. Porque imagina, se você passa por esse processo, se tantas fichas caem naturalmente, se você naturalmente correlaciona a relação que você teve, no que você se tornou e hoje o que você quer deixar de ser, é natural, não precisa mais ninguém dizer que você não quer isso pro teu filho. E aí é um processo que você ganha autonomia nele, por isso que eu não acredito em 5 passos para nada. 10 passos mágicos. Esse é o ponto. Você começa a tomar, a se apropriar de uma relação com mais conexão e presença, e a partir daí vocês co-criam soluções.
E outros, Olha, que têm 2 filhos, 3 filhos, vai ser diferente. diferentes. Então, é Já aprendi essa também. por aí, entendeu? Então, e ele ajuda muito nisso, porque você identifica o que vai funcionar melhor. A gente tem 3 tipos de inteligências básicas. Instintiva, que é a gente, inclusive de aprendizagem, a gente aprende mais por instinto, pelo físico, a emocional e a mental. Isso já muda. Você não pode falar com o emocional do mesmo jeito que vai falar com o mental e o instintivo que precisa do corpo, entende? Então você já aí, ó. E Amanda, eu tô pensando aqui que se eu fosse dona de escola, quem sabe um dia serei, fica aí destino. Tô focando nisso. Mas ia ser bom, não ia? Já pensou? Uma escola sistêmica? Aí, fica aí, investidores. Mas assim, eu fico pensando sobre o aspecto da gestão escolar, né? Que aí é o foco do que eu tenho falado nessas semanas. Um trabalho de alguém como você, com essa né, da educação parental, quanto que ela impede conflitos, tanto para os professores que conseguem ver o processo de aprendizagem através dos pais, né? Porque também eu acho que em algum momento o professor está tão sobrecarregado de ter que passar conteúdo, de ter que entregar um menino no vestibular, né? Enfim, tudo isso que ele esquece que nós estamos fazendo um mix aí de pai e filho, né? Então, eu como gestora escolar, eu consigo ver um plano maravilhoso de uma pessoa como você dentro da escola, né? Num trabalho multidisciplinar com psicólogo, enfim. Então, a escola tem... Em que momento a escola entra? A escola tem 2 funções, 2 aspectos muito importantes da gente falar aqui, né? Uma é que a gente aprende, isso funciona e a gente já viu, né? E é novo para muita gente, que quando a gente inclui os pais, tudo muda, né? Quando a gente começa a ver não só 30 pessoinhas lá, mais 30, mais 2 para cada um, pai e mãe, e a gente tem aí uma turma de, não sei fazer a conta, 60 e tantas pessoas, né? Dentro de sala de aula, tudo muda. Então, isso é uma coisa que a gente podia esmiuçar, mas não aqui, não vai dar tempo. Então, primeiro é esse olhar que a gente aprende sistêmico, onde a família... Isso é sem estar de corpo físico, né? Funciona pura e simplesmente do professor, se ele for sistêmico e tiver esse conhecimento, essa postura, de incluir aquele ser como um ser que tem pai e mãe e olhar para ele com essa totalidade. Isso já avança em comportamento e aprendizagem. A gente pode falar melhor sobre isso. A outra coisa que é importantíssima na escola é que a escola é a má consciência. Você sabe desse termo? Sim, explica um pouquinho, que acho que o pessoal não conhece, mas pode... Então, tem a boa consciência e a má consciência. A gente está falando até de novo do mesmo assunto. A boa consciência é quando a gente está voltado para os pais, ou seja, aconteceu um movimento de atender aos pais, que é o que, nesse olhar que eu tenho sobre educação parental, é o que eu ajudo os pais a liberarem esse filho. Então, vamos dizer que os filhos não estão nesse lugar, estão voltados para atender os pais. Esse atender é a consciência, não tem? É quando você aprende... Voltou. Que serei amado se as crenças que a gente imprime na gente, o que mamãe gosta, o que o papai gosta. Então a gente passa a ser e agir para agradar o outro. É a má consciência, tá? Eu não posso deixar de ir na casa minha depois que a gente cresce, né? Não posso deixar de ir na minha mãe comer massa, porque se eu for no domingo, casada com um japonês, e for comer japonês, vou deixar de pertencer, de ser amada. Então a gente se vincula à boa consciência, que é onde a gente tá ali dizendo amém àquele sistema e costumes que não ganha vida própria, não se individualiza. A má consciência é quando a gente consegue fazer a virada do amor... O amor claro. Amor cego.
O e amor olha para claro. nossa vida, o amor claro, e vai. Tá? Uhum. Essa é a má consciência. E dói e a gente não é educado para isso. O Uhum. que é, na nossa visão, a escola? Mas a gente não encontra essa consciência e é o que eu levo para a escola. A escola tem um papel que hoje, inclusive, é uma discussão muito grande, né? Com essa coisa da digitalização, da escola em casa, do unschooling. Como é que vai ficar isso? E anda-se muito falando, inclusive, de será que a escola tem importância? Será que as crianças precisam voltar? Será que só o digital não dá conta? É, Jamais. pelo amor A de Deus, escola né? tem um papel social Que, aliás, é o importantíssimo. primeiro, né? Vamos combinar. Que é o primeiro Importância. massa, né, no coletivo mais forte que a gente tem. Então, nesse lugar é onde a gente vai conseguir e deveria ser o lugar onde a gente conseguisse, com os nossos pares e com as diferenças e as coisas em comum, começar o nosso processo de identificação e de desidentificação enquanto algo que não vive sem o pai e a mãe, sem o sistema familiar de origem. Uhum. É o lugar onde a gente convive e encontra as diferenças, erra, acerta, gosta mais de uma matéria ou outra, tem facilidade com uma coisa ou outra, os desafios. Então é um lugar riquíssimo de autodescoberta. Eu E é falo que a nesse boa. lugar que a gente descobre a capacidade e a coragem que a gente vai ter Isso. para quando mais velho, para cortar pela segunda vez o cordão umbilical e de verdade se tornar um adulto inteiro e não um adulto fragmentado e ainda com um amor cego, na má consciência. Eu falo que que a boa consciência é a nossa zona de conforto. É onde a Sim. gente está desde que a gente se entende por gente, realizando talvez sonhos, É onde deu propostas, certo esse objetivos. comportamento de aprender para Isso! ser amado. E Colou. não, e não que a gente tenha que sair disso por completo. Porém, em algum momento da vida, a gente se coloca crítico em relação às escolhas. E aí eu vou para a má consciência. O Bert também fala muito do termo ovelha negra, né? E a Sim. importância das ovelhas negras, das pessoas ovelhas negras nos sistemas, né? Isso Para para fazer mim. a vida andar, né? Fluir. Isso, e para fazer as questões que precisam ser vistas como família serem vistas, geralmente as pessoas que são taxadas como ovelhas negras têm esse sentido pejorativo, por quê? Porque elas representam algum excluído do sistema, e nós estamos falando os termos bem de constelação familiar, mas que é isso? Uma criança pode estar sendo a ovelha negra da família, de estar apresentando um comportamento completamente transgressor, um problema de aprendizado que nunca ninguém teve, numa família extremamente inteligente. Então, ela é colocada como ovelha negra porque ela está trazendo alguma questão que precisa ser olhada, né? E mexer nessa boa consciência de todos, né? E a má consciência transgride, né? Uhum. Então Porque você. a gente tende a olhar para isso como pejorativo, né? É isso que o Bert traz, gente. Transgredir, olhar, má consciência, ovelha negra, é vida, é olhar para si, é autoconhecimento, né? É porque quando a gente transgride, é porque alguma coisa ali a gente nega, no sentido de eu não quero para mim, que é o crescimento e a evolução. E quando você diz isso para mim, que não quero olhar para isso me deixa desconcertada. É. Então, por isso que os pais, e a gente vê no processo da constelação, principalmente as mães, a dor que tem de soltar esse filho. Eu passei por uma constelação representando esta mãe. Lembra, Então, você estava comigo, você era minha filha, você era aluna, quando eu tive que te entregar do ensino infantil para o ensino fundamental. Eu não conseguia fazer esse movimento. Eu é não que eu já fiz a mãe que conseguia. entrega, eu tava assim, qual? Porque eu não largava de jeito nenhum. Eu não conseguia, porque era um desapego de um bebê, de uma criança, e passei por isso esse E ano. Aline, sabe uma coisa linda que quando eu falo, os pais olham assim pra mim, ó. Aí um monte de ficha cai, mas ao mesmo tempo assim, sério? Eu guardava isso comigo até há um tempo. Porque a gente acreditou que quem tem amor incondicional é a mãe pro filho, o pai pro filho, não é, cara. Nesse vucu-vucu todo que a gente cresce, todo fragmentado e doído, esse adulto doído, né? Essas feridas que estão aí e a gente não olhou ainda, acontece essa projeção.
E nessa projeção, o que a gente fala? Me ajuda. Por isso que a gente suga essa criança se volta pra gente. E daí, a criança, quando deixa de... E a criança que tem amor incondicional. Por isso que os nossos filhos estão ali escancarando os problemas, porque elas estão incondicionalmente a serviço de nos salvar. Esse lugar eu acredito que eles são os nossos mestres. Não no mestre senhor da bolha que a gente se curva para eles, não. Ainda eu, enquanto mãe, enquanto adulta, eu sei reconhecer que esse carinho aqui, principalmente na primeira infância, dá vida por me tornar uma pessoa melhor. A vida. Por isso que a gente vê, infelizmente, muitos casos, inclusive, de suicídio, de doenças que se instalam, porque, de verdade, eles estão ali a serviço de ser os nossos maiores espelhos, os espelhos mais puros, e por isso que, às vezes, o que eles trazem nos dói tanto. Eu lembro de uma aula nossa... A transgressão nos faz ter que, quando eles crescem, olhar para muita coisa. Eu lembro muito de uma aula que a gente teve, que alguém falou disso que você está falando, e eu lembrei que eu chamo as minhas filhas e a mais velha de minha vida. Eu chamo até hoje, porque eu não consigo largar esse vício. Eu falo, ai, minha vida, você é minha vida. E eu falei, gente, olha o que eu faço, que pesado. Ela não é minha vida, ela não precisa ser. Como a gente pergunta, tá aí um belo exemplo. Quando a gente se coloca num lugar de mais presença e autoobservação, a gente sai da culpa, que eu acho que a gente comentou isso no primeiro momento. É um lugar que a gente se liberta de culpa, porque primeiro a gente entra num lugar humilde de estar aprendendo enquanto faz, que nunca ninguém permitiu. A gente aprender que errar não é opção, né? É uma outra coisa que tem que se mudar, principalmente nas escolas, que é um lugar de errar muito. É um lugar seguro para errar, na casa e na escola, né? Então, é isso, é um lugar que você sai da culpa para estar num lugar de criar, de experimentar e de ir de acordo com o momento presente e fazer a decisão que é melhor naquela hora. E se não foi a melhor que poderia ser, você aprende com aquilo na próxima. Isso, e faz depois. Então é isso, você viu que tá pesado, minha vida. minha vida é minha. E, cara, tá tudo bem, eu não sou horrorosa por causa disso, não. O que eu vou fazer? Vou prestar mais atenção e vai ter um dia que eu vou parar de falar minha vida. Eu vou arrumar outro jeito de falar o quanto eu amo essa criatura, né? Porque fica pesado. Até a Rosana colocou. Eu não posso morrer, eu não posso machucar, não machucar ela. E a Rosana colocou, e amor da minha vida também é ruim? Não. Que aí é parte de, né? Não, amor nunca é demais. E um ponto engraçado, né? Quando eu fui mãe, primeira vez, eu infelizmente não tinha encontrado ainda tanto conhecimento. E eu estava em busca, mas eu fui na trilha da manada, né? Primeiro filho é sobrevivente. Não, mas engraçado que eu já estava nesse estudo, mas eu comecei pelo lugar óbvio. Então, o que eu comprei? Lá, tipo Super Nanny, sei lá, aqueles hábitos. A rotina, né? Para criar rotina. Babá francesas que colocam o filho para dormir, sei lá o que esses livros, assim. Eu não sou nem francesa. Tipo, crianças francesas não fazem birra, né? Eu não sou da França, gente. Minhas filhas fazem muito. Eu tô feliz hoje, porque eu tenho uma amiga que casou com francês, não faz birra, ó. Tá. Mas tem algumas coisas culturais interessantes para ver. Bem interessantes até. Mas, enfim, eu comprei um livro da rotina. Graças a Deus eu não escolhi por deixar a criança chorando, que foi até minha irmã, Ana, veio com esse método. Esse não escolheu. A gente tá falando de amor, né? Que o amor nunca é demais. E aí eu fui na linha da rotina, me mecanizei. Então, quando ela pergunta se é amor da minha vida, a gente não tá falando em dar menos amor. O que eu me arrependo desse livro que eu li? Cuidado com o colo, porque senão mima. Cuidado com isso. Eu fiz uma programação que, como eu engatei logo no segundo, eu, racional que sou, falei, peraí, eu vou diminuir o colo, porque quando eu tiver com barrigão, eu vou desacostumar logo, para daí eu conseguir botar tá tudo bem, a gente é um ser pensante, estratégico, tá tudo bem. Mas não inverter e passar a ser vítima, né? Refém disso.
e não estar presente, não fazer aquilo que você sente que é o melhor naquela hora. Uhum. Eu acho que Tem insights, eu diferença? acho que sentimento é muito importante, né? Quando a gente está falando de tudo que você está falando hoje, dessa sutilidade, né, das constelações e da visão sistêmica, eu acho que o feeling é muito importante. E quanto mais você descobre, mais você vai atrás de você, é isso. Eu sempre chamei de minha vida, né? Porque amor, é carinho, é dedicação. Mas aí eu comecei a ver que não, que minhas filhas não são minha vida, né? A minha vida é muito maior, elas são parte importantíssima, né? Sabe uma coisa que eu sugiro? Assim, uma me veio aqui, mas tem tantas coisas para falar. Mas uma coisa que eu faço muito e as minhas famílias, né, que estão comigo, que é uma brincadeira legal, que é vocês começarem a conversar sobre como vai ser sua casa, se você vai querer casar, quantos quartos vão ter, quando até baixo, que é o segredo, cachorro. Então, assim, trazer esses sonhos de vida própria, que não Delas, precisam perguntar para ser igual elas. a nossa, entende? Uhum. Eles viram e mexem, por exemplo, eles me pedem cachorro e eu cedi. Depois de 2 anos pedindo, vamos ter um cachorro. Ah, estamos nessa fase aqui também. Comprei. E que a gente até ia adotar, mas enfim. E tá para chegar. E daí, ele falou assim: eu quero 5 cachorros, no nome de cada super-herói. Eu falei assim: que maravilhoso, você vai ter o cachorro que quiser na sua casa. Aí agora ele vem quantos quartos, qual a raça. E esse tudo eu jogo para casa deles, para a vida deles, sabe? Se você perceber, a outra ficha que vai cair depois dessa live, o quanto que na nossa fala e no nosso comportamento fica aqui, a tua casa é a tua casa, você sai quando quiser. Essa aqui é a tua casa, essa aqui é a tua parede. Não, essa aqui é a casa do papai e da mamãe. E você vai ter tua casa, parede. Você que cor na sua casa quando pede o quarto que quer também? Olha o limite, né? Eu não gosto de dar o quarto que eu quero. Ele quer um quarto, sei lá, vermelho e preto do Flamengo. Não vai ter, porque eu sei que não é bom para ele um quarto vermelho e preto. Então eu falo assim, ótimo. Guarda todas as imagens da internet que você pesquisar para na sua casa você botar vermelho e preto, porque aqui não vai ter vermelho e preto. Então a forma de dar limite, porque eu sei que não é uma cor boa para quarto, né? De uma criança. Agora, já faz ele ter sonhos da vida própria dele. Então, são pequenas formas que a gente muda com relação aos filhos, que já vai projetando eles para o projeto. É filho com 25 anos fora de casa. Esse é o E projeto. eu acho isso saudável, mas é isso que eu falo. A gente parece que é um pecado dizer isso, né? E como Dói é inicialmente. forte. Dói! Não, e é forte, eu vejo na minha filha. Minha filha mais velha, ela é ariana. Já fica isso aí em neon, Fica com assim, medo né? de antes, né? Com 11 anos. Já fica isso em neon, ela e meu marido. E ela é incrivelmente batalhadora comigo desse espaço de quem manda na casa. É muito automático dela, uma pela Já tá invertido. personalidade dela e porque ela se espelha exatamente para ser como a mamãe, né? Como eu. Então ela quer ter a mesma força que ela me vê tendo nas decisões e tal. E aí a gente estava viajando e ela, no dia de voltar para casa, ela falou assim: ainda bem que nós vamos voltar para casa, assim eu vou poder voltar a mandar em casa. Falou isso, assim, como quem pede um chocolate. Ai, que bom que a gente vai voltar, que assim eu vou voltar a mandar em vocês e na nossa casa. Falei, não, não. Nem aqui, nem em casa. Quem manda é a mamãe e o papai, né? Mas assim, é automático dela. E ela vai falar isso, acho que a vida inteira eu vou ter que voltar ela para esse lugar, né? É Então, muito engraçado. aí, na hora que a gente constela, a gente vê que ninguém é física. Física. Dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. E as crianças são sensíveis. Existe aí sim um lugar que ela pode ocupar. Uhum. Se Senão, eu bobear, ela vai ocupar, mas isso eu tenho. então, mas o que a gente, né, tá em desordem, que a gente, na ordem, ela já vai ver, já não vai ter mais lugar, e aí ela vai projetar para a própria vida, entende? Sim. Porque é inconsciente, a gente não vê, mas alguma coisa fica fora do lugar e as crianças, na hora. E Amanda, foi bem na época que eu passei 1 ano e meio ficando a semana inteira fora de casa. Ou seja, o meu papel aqui estava descoberto, né? E o quanto que isso. E depois eu fiz essa reflexão. Se ela pensa isso, ela também sentiu falta de mim para outras coisas, né? De que a figura da mãe não estava. Mas ó, o nosso tempo daqui a pouco está conversando, está acabando, e eu queria fazer uma última pergunta.
tendo feito esse trabalho, tá? Com as famílias que você já fez, qual é o resultado, o que você vê de diferente na escola desses alunos com as famílias que você trabalhou? O que Mas quando eu mudou? trabalho a família e o reflexo na escola, Isso, no aluno, o que você tem visto? dá uma diferença. Vamos lá. Mais aprendizado, Então, comportamental? porque a demanda, você falou de uma coisa interessante também, que é quando procurar, né? Então, assim, existem vários momentos em que a família procura. Se procura por problema de aprendizagem e comportamento, que é o mais clássico, né? Que é difícil a gente ainda não ter a cultura do antes, da prevenção. Cara, muda tudo por quê? Porque a postura dos pais muda, porque às vezes ou tá cobrando demais, ou é uma forma de chamar atenção, porque não se envolve com as questões da escola, e daí, poxa, se eu dou trabalho, eu tenho atenção. Isso, Então, meu pai olha para mim. vamos ver outro exemplo. Mau comportamento, que a gente vê muito. Às vezes os pais estão com problema, né? O casal está com problema. E o filho, como eu falei inicialmente, está ali incondicionalmente para salvar pai e mãe, ele tem a certeza que ele é a pessoa que vai salvar. Então, se os pais estão com problema, metade dele está em risco. Então, a atenção dele está nesse pai e nessa mãe. Então, na escola, ou ele vai ter um comportamento arredio, como quem diz, um bichinho que está preso, que precisa voltar para casa e precisa salvar meu pai e minha mãe, ou ele vai ficar muito quietinho, exausto, de tanto que a energia dele está voltada para salvar esse pai. Ou seja, ele não está ali de qualquer forma. Então, tem inúmeros motivos por uma falta de um comportamento ruim, ou um desinteresse, ou a dificuldade de aprendizagem, que o resultado é esse. Quando a gente consegue ver no sistema o que está acontecendo, e quando a gente consegue organizar e se entender enquanto pessoas diferentes, que o Enneagrama traz esse olhar para diferentes tipos de personalidade, que é a diferente forma que cada um vê o mundo, a conexão da família é tão grande que tudo reflete e a escola. Não melhora só na escola. E aí, que é um outro caso, né? Quando a gente consegue fazer a conexão da família com a escola, porque eu participo, inclusive, de reuniões com essa família, com a escola, quando ela quer. É interessantíssimo, porque é o olhar meu ali, ajudando a condução da reunião, e depois na consulta a gente falando sobre aquilo. E aí, Aline, tanto tem mudança de escola, como uma participação melhor da família com a escola quando a escola é aberta. Então, essa relação, e a criança, mais uma vez, ela vê o pai e a mãe literalmente dentro da escola. Dentro da escola. No que diz respeito ao interesse, à participação, não é lá fisicamente trabalhando para a escola. E aí eu aproveito, inclusive, para contar uma história, que eu fui fazer uma pesquisa de escolas e entrevistei uma na Califórnia, chama Soul School. É até um projeto agora que mudou para eles ganharam um outro posicionamento. E aí eu estava louca para chegar nessa pergunta, porque é uma escola completamente diferente, voltada para essa questão do autoconhecimento, desenvolvimento humano. E aí eu perguntei às famílias como são. Eu acredito que agora a gente ia conversar, né, de problema. Mas ela se derreteu para falar das famílias. Aí, em resumo, a gente tem uma cultura diferente. Lá, os pais arregaçam as mangas. Sim. E ajudam e colaboram com a escola. E tem a escola num lugar de respeito. A própria comunidade, né? Mesmo que eu não tenha filho naquela escola, eu continuo fazendo por aquela escola. E para você ter uma ideia, a minha irmã é um exemplo disso, ela mora na Califórnia. Uma vez o filho dela deu ruim, deu um defeito grande na escola, o diretor combinou com ela um enquadramento, né, uma repreensão, um limite nele. Ela fez em casa, ele fez na escola, o menino, pá! Então, assim, essa parceria, sinergia, né? Que aqui a gente vê muito menos, é fundamental e muda todo por completo. Eu não consigo nem dizer assim, muda em todos os aspectos, porque você entra em ordem. Quando cada um está no seu lugar, que é o que a gente vê com olhar sistêmico, tudo
tudo muda, em todos os aspectos da vida. Eu acho que as escolas sentem um peso por darem conta sozinhas. Eu não sei em que lugar isso mudou. Assim, eu acho que talvez na minha geração, quando a gente era menor, ainda tinha mais esse contato. Mas em algum momento a escola parece que tem essa necessidade de dar conta sozinha e os pais também, por algum motivo, acham que não precisam participar e que se está pagando uma boa escola, isso vai ser feito, né? Os pais no lugar do cliente. Isso, virou uma relação Eu comercial. tô pagando, resolve aí. Não é como era antes, é. uma coisa de respeito, de saber que Sim. você é o professor e eu sou o pai. Fala que eu tô bronca aqui no comportamento e nos valores, né? E você cuida da matemática e do português. Agora não. Isso. É o meu filhinho, a criança que chama mãe e o pai, né? Eu vou chamar minha mãe e meu pai. Isso, E ele vai lá e cobra. Então é uma relação que eu tô pagando, eu sou o cliente, me entrega. Eu acho que começa por aí a discussão, né? Amiga, eu queria te agradecer demais. Foi incrível, eu nem vi o tempo passar. A gente falou aqui, dava para ficar mais umas 3 horas. Todo mundo que eu tenho convidado tem sido muito proveitoso. Vou deixar, lógico, o seu contato no escrito aqui desse vídeo que vai ficar gravado, para quem quiser saber mais do seu trabalho, sobre o curso online que você tem, que aí vai aprofundar isso mais e mais, e agora aproveitando esse momento que a gente pode ter esse tempo online. Dizer que semana que vem a gente vai falar sobre comunicação, a parte de marketing e imagem da escola, junto com o que os pais percebem, isso um pouco até do que a gente está terminando agora falando, e também sobre gestão compartilhada, quando os pais gerem a própria escola. Vou falar com uma colega que é mãe de filha de escola Waldorf, onde eles têm essa sinergia aí bem diferente das escolas tradicionais. Tá bom? E para quem por acaso se interessou pelo Enneagrama, vai abrir uma nova turma agora, final de agosto. Vai ser muito legal, são 5 encontros. E aí é só também procurar. Você pode ir lá né? Você vai botar direitinho, né? @. Vou colocar seu Instagram. Pode falar. Vai ser, então, vai através do WhatsApp, do link da minha bio. Você pergunta informações, eu te mando. Vão ser 5 encontros. E um deles é individual, isso que é bem interessante. Que show! Sobre o Enneagrama é isso. E o curso é o Jornada do Reencontro. É @curso Jornada do Reencontro. É online. E também, né, a compra desse curso, na verdade, eu inverti, porque é uma venda de um atendimento. Porque o curso é como se fosse, né? Conteúdos extras para você aprendizado, para você aprofundar. Foi um prazer. Muito obrigada. Nosso próximo encontro é no podcast, hein? Vamos fazer mais podcasts aí pra gente continuar esse assunto. Tá bom? Tá certo. Um beijão pra você. Beijo grande. Muito obrigada. Tchau, amiga. Até. Tchau. Tchau. Obrigada a todo mundo que assistiu. Um beijo pra todo mundo. Tô focada em você. Tchau.